Este livro, de apenas 160 páginas, me ensinou mais sobre investimentos do que 4 anos de faculdade de economia. E o mais incrível, as lições mais poderosas estão nas primeiras 40 páginas. Esse livro foi escrito há quase 100 anos, mas as estratégias que estão contidas nele são super atuais e eu utilizo até hoje com os meus mentorados. Eu me chamo Núbia Santos, sou economista especialista em investimentos e eu descobri que os princípios da riqueza são os mesmos de que há milhares de anos atrás. Porém, eles foram esquecidos pela maioria das pessoas. E hoje eu vou compartilhar 5 lições mais transformadoras que eu aprendi com esse livro. São princípios simples, mas que podem revolucionar sua relação com o dinheiro para sempre. Então, se você quer saber como começar a sua jornada financeira, esse vídeo é para você. Mas antes da gente entrar nas lições, eu preciso te contar porque esse livro é tão especial. Esse livro foi escrito por George Clason em 1926, baseado em antigas tábuas de argila encontradas na Babilônia. E para quem não sabe, a Babilônia foi uma das civilizações mais poderosas e mais ricas da nossa história. E sabe qual que é o segredo? Eles dominavam princípios financeiros que a maioria das pessoas ignora até os dias de hoje. E o mais interessante é que já no prefácio o autor deixa claro: sucesso quer dizer realizações, como resultado de nossos próprios esforços e aptidões. Ou seja, não existe sorte, não existe fórmula mágica. O que existe é método e disciplina. Quando eu li isso pela primeira vez aos 20 anos, eu entendi que a minha origem humilde vinda de Heliópolis não era uma limitação, mas sim uma motivação para aplicar tantos conceitos atemporais. Mas vamos para o que interessa e vou compartilhar aqui com você agora quais são as 5 lições que eu aprendi nesse livro. Lição 1. Proteja o seu dinheiro antes de tudo. Inclusive, essa lição está localizada na página 16 do livro, em que o autor cita: ninguém empresta o único dinheiro que possui, nem mesmo para o melhor amigo. Essa é uma das lições mais importantes do livro inteiro. Isso parece óbvio, mas quantas vezes você já não se colocou numa situação em que ou parentes, amigos, colegas pediram dinheiro emprestado, ou você se viu ali numa situação de que só tenho esse dinheiro, mas eu quero comprar um presente para essa pessoa, eu quero agradar o outro, sendo que no momento você não tinha recursos para isso, né? Ou seja, essa primeira lição já traz: a gente não empresta a única coisa que a gente tem. Se a gente só tem aquele dinheiro, a gente não vai emprestar para uma outra pessoa, a gente não vai comprar algo com isso ou dar esse dinheiro, sendo que a gente não possui outros recursos financeiros disponíveis. Essa lição salvou a minha vida várias vezes, né? Eu aprendi desde quando eu comecei a trabalhar que o meu dinheiro não era um dinheiro que eu iria emprestar para amigos, colegas, parentes, porque era o único dinheiro que eu tinha, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouco. E hoje eu sei que dinheiro emprestado quebra qualquer relação. Então, se eu tenho um recurso extra e eu sei que a pessoa está precisando, eu prefiro dar esse dinheiro para a pessoa do que ficar ali pensando, né, especulando que no futuro ela vai me devolver esse dinheiro de volta, ou que pode acabar com o nosso relacionamento. Mas de qualquer forma, até se você decidir por dar ou emprestar o seu dinheiro, tem que ser um dinheiro que não vá te fazer falta, um dinheiro que não vá te prejudicar se ele não retornar ali no futuro. Ou seja, só empreste ou dê o seu dinheiro que não vá te prejudicar, não vá atrapalhar a sua saúde financeira. E para isso sempre se pergunte, né? Se esse dinheiro não voltar, tá tudo bem? Eu vou prejudicar a minha vida de alguma forma? Eu vou deixar de pagar alguma conta? Eu vou deixar de realizar algum sonho caso esse dinheiro não retorne? Proteger o seu dinheiro não é ser egoísta, é ser inteligente. Lição 2. A regra dos 10%. Essa segunda lição está na página 27 e é literalmente a base de toda a riqueza. Aqui ele traz pra gente nesse trecho da página 27. Achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. Ou seja, aqui ele traz que você precisa guardar uma parte de 10 ou 10% de tudo que você faz de riqueza consigo mesmo. Você precisa se pagar primeiro, né? Pagar o teu boleto ali, né? Porque a gente fala
é que quando a gente recebe, né, nosso salário, a gente paga todo mundo. A gente paga o banco na fatura do cartão de crédito, a gente paga a padaria, a gente paga o mercado, a gente paga a feira, só que a gente esquece de se pagar primeiro. E se pagar é reservar contigo pelo menos 10% de toda a receita que você faz para que você consiga realizar os seus sonhos, os seus objetivos e as suas metas no decorrer dos próximos meses, dos próximos anos. E essa regra parece muito simples, né? Mas ela é a base de tudo. Ela é praticada por todos os ricos há milênios. E esse livro ensina então um conceito básico pra gente. As entradas precisam ser maiores que as saídas. Óbvio que a gente vai ter que deixar o dinheiro sair, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa de transporte, mas é super importante que a gente conserve com a gente, que a gente deixe com a gente pelo menos 10%. E isso é fundamental, porque não importa o quanto você ganha. Se você gasta tudo aquilo, se você paga para os outros tudo aquilo que você faz, você nunca vai ser rico. Porque riqueza é sobre o quanto que você consegue conservar de dinheiro e não sobre o quanto que você ganha. E só para deixar as coisas ainda mais claras, vou trazer aqui um exemplo real. Vamos supor que você ganha ali um salário de R$3.000 por mês e consegue guardar ali 10% desse valor, ou seja, R$300 por mês. Em um ano, você já vai ter economizado R$3.600. Em 5 anos, apenas poupando. Eu nem tô contando aqui que esse dinheiro vai ser aplicado em um investimento que vai render muito mais. Mas esse valor vai ser transformado em R$18.000. Agora imagina esse dinheiro investindo e rendendo. O quanto a mais você não consegue fazer com ele. E isso é algo que eu ensino para os meus mentorados. Assim que você recebe o seu salário, já destina ali 10% desse valor para se pagar primeiro, né? Para você. Então já conta ali que se você ganha R$10.000 por mês, a gente já sabe que há um valor ali, né, de R$1.000 que você já precisa. Assim que esse dinheiro bater na tua conta, já precisa ser transferido para a tua conta de investimentos, para você nem contar com ele. E algo que funciona muito, né? Para algumas pessoas isso pode ser muito complicado, mas você já pensar no seu salário descontando esses 10%. Então, nesse último exemplo que eu trouxe aqui, se você ganha R$10.000 por mês e R$1.000 seriam os 10% que você precisa destinar para si, você já pensa, né? Você já coloca na tua cabeça que você ganha R$9.000 por mês e não que você ganha R$10.000 por mês. Porque se você só ganha R$9.000 por mês, né? Esse é o máximo, esse é o limite máximo que você pode pagar outras pessoas. E se no começo você achar que 10% é muito, comece com 3%, 5% e vá subindo ao longo dos meses. Mas é super importante começar. Sem isso, você não vai conseguir construir riqueza. Lição número 3. Aprenda com quem já conquistou. A terceira lição, que aparece ali na página 29, mudou completamente a minha abordagem com os investimentos. No livro ele traz: aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros. Ou seja, o que ele traz pra gente? Que nós precisamos aprender com pessoas que já alcançaram aquilo que a gente quer alcançar. Ou seja, se eu quero aprender sobre dinheiro, sobre investimento, sobre economia, eu preciso aprender com alguém que já trilhou o caminho e já alcançou os resultados que eu quero alcançar. E se você quiser fazer parte da minha mentoria, né, aprender comigo, que sou economista, especialista em investimentos, invisto desde os meus 18 anos, eu vou deixar aqui abaixo o link da minha mentoria para você. Isso tudo porque eu já estudei tudo que você precisa estudar sobre investimentos. E você provavelmente muitas vezes já pediu conselhos sobre dinheiro, sobre economia, sobre investimentos para pessoas que não passaram por essa jornada, que não estudaram sobre o assunto, que não se especializaram nesse assunto. E como é que você vai ouvir conselhos de pessoas que nem alcançaram aquilo que você quer alcançar? Não faz sentido algum. Não aceite conselhos financeiros de pessoas que não possuem a vida financeira que você admira e que você gostaria de ter. Lição 4. Faça o seu dinheiro trabalhar para você. A quarta lição está na página 31 e é sobre como colocar conhecimento em prática. E aqui nessa página ele traz pra gente que muito mais do que poupar 10% ao mês de toda a receita que a gente faz, é fundamental que a gente aprenda a multiplicar esse valor, que a gente aprenda a multiplicar esse dinheiro, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar pra gente.
seguinte: aqui está a diferença fundamental entre poupar e investir. Poupar é simplesmente guardar esse dinheiro, pode ser até embaixo do colchão, colocar numa poupança que não rende nada. Agora, investir é quando você faz o dinheiro trabalhar para você faz esse dinheiro se multiplicar. Nos tempos da Babilônia, eles emprestavam dinheiro para comerciantes ou investiam em caravanas. Hoje o mundo é muito mais fácil, né? Hoje a gente pode investir ali em CDBs, tesouro direto, fundos imobiliários, ações, enfim, há uma série de investimentos que a gente pode fazer para multiplicar o nosso dinheiro. Mas o princípio segue sendo o mesmo. O seu dinheiro precisa gerar mais dinheiro. Para quem está começando no mundo dos investimentos agora, eu indico que você vá para a renda fixa. Então invista no Tesouro Selic, as plataformas do Tesouro Direto, CDBs de bancos grandes, LCIs, LCAs, que hoje são os investimentos equivalentes aos investimentos seguros que os babilônios faziam naquela época. Mas o fundamental é começar, nem que seja só com R$50 por mês. O hábito de investir é mais importante do que o valor inicial. A quinta e última lição está na página 34. E talvez essa seja a lição mais importante de todas, porque aqui nessa página ele traz que a gente precisa aproveitar a jornada. E o que tem aqui no trecho? Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem, nem tentem economizar demais. A vida é boa e rica, com coisas que valham a pena e causem prazer. Nesse trecho, o livro nos ensina que construir patrimônio não é sobre privação ou sofrimento. É sobre equilíbrio e prazer consciente. Durante muito tempo, eu achava que para eu enriquecer, eu precisava cortar todos os prazeres da vida. Vivia contando cada centavo e estressada ali com cada gasto. Essa lição me ensinou que é sim possível construir patrimônio e aproveitando, curtindo a jornada. Por isso que é importante, se pague primeiro, destinou os 10% ali para você se pagar, então todo o restante, né, o valor ali que sobra das suas receitas, do seu salário, distribua elas, né, entre custos e despesas essenciais e custos e despesas não essenciais, como lazer, parque, diversão, show, comprinha, seja lá o que te faz feliz, né? Não deixe de aproveitar a vida, de aproveitar essa jornada só pensando em economizar o máximo possível e não aproveitando, não curtindo a jornada. A chave aqui é ter planejamento consciente. Mas Núbia, como que eu faço agora para aplicar todas essas lições? Agora que você já conhece as 5 lições, eu vou te dar aí um plano de ação para que você comece a executá-las ainda hoje. O primeiro passo é você fazer as contas de quanto 10% representa no valor do seu salário e de todas as receitas que entram na sua conta todos os meses. Passo 2 é você começar a identificar e seguir mentores financeiros confiáveis. E aí, para me seguir, vou deixar o arroba aqui do meu Instagram também, onde eu posto conteúdos todos os dias sobre investimento para vocês. Mas podem pesquisar sobre outros mentores aí também, que é super importante você ter ali um vasto conhecimento e estar sempre em contato com diferentes ideias e opiniões sobre o assunto investimentos. O terceiro passo é abra uma conta em uma corretora e já programe o seu primeiro investimento. No passo 4, você vai definir qual que é a porcentagem, qual que é o valor que você vai destinar todos os meses para diversão. Assim, você vai poder aproveitar a jornada de forma consciente e tranquila, porque você sabe que está se preparando e se planejando para isso. Lembre-se, essas lições funcionaram na Babilônia há 4.000 anos atrás, funcionaram comigo que saí de uma das maiores comunidades de São Paulo e com certeza vão funcionar para você também. Esse livro prova pra gente que os princípios da riqueza são simples e atemporais. Não mudaram em milhares de anos e eu tenho certeza que não vão mudar nos próximos. E olha que eu só fui até a página 40, né? Então ainda tem muitas outras lições. É um livro super curtinho, super recomendo. Aí tem várias anotações minhas aqui. Super recomendo como um livro de porta de entrada para quem quer começar no mundo dos investimentos. Lembre-se, a diferença entre quem constrói riqueza e quem continua lutando não é sobre o quanto você ganha, mas sim o quanto você consegue aplicar todos esses princípios que são descritos aqui nesse livro. Agora, me conta nos comentários, você já leu esse livro? Quais foram as lições que mais chamaram a sua atenção? Você ainda tem alguma dúvida para aplicar eles na prática? Deixa aqui embaixo que eu vou ler cada um dos comentários e vou apoiá-los e ajudar cada um de vocês que ainda tenham dúvidas.
E se você gostou desse conteúdo, se quer que eu traga mais vídeos aqui sobre livros, deixa aqui no comentário, mas curte, se inscreve aqui no canal, que assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e me incentiva a produzir mais desse conteúdo aqui pra você. Ah, e não se esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa conhecer e se apropriar desses princípios atemporais. E por fim, se você quer uma orientação personalizada sobre como aplicar todos esses princípios que eu trouxe aqui no livro, mas personalizados para a sua realidade hoje, você pode se inscrever na minha mentoria. Nela eu vou junto com você construir a liberdade financeira que você precisa e que você merece. Link na descrição aqui embaixo do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.